Verdade, Guilherme. Você tocou num assunto muito importante, que é a conscientização das pessoas que o espaço é público de fato e que é delas também, né? Isso depois, principalmente depois da Copa, parece que as pessoas estão cuidando mais do espaço, estão pedindo a bicicleta, estão discutindo um pouco mais desse tema. Você concorda com isso? Ah, concordo. Muita gente viaja para a Europa, viaja para os Estados Unidos e tem toda essa questão de utilizar os espaços públicos de uma forma bastante ampla. E no Brasil não utilizava. É exatamente por questão de segurança, uma questão que não era uma coisa de moda, né? Era demodê, está na área externa. Demodê é uma palavra muito antiga, né? Que eu já tenho idade. Então, hoje não. Hoje é cult. É interessante estar na praça, né? Estar na praça, viver as áreas públicas, viver a natureza, usufruir junto, socializar. Então, o que aconteceu com o processo da Copa? Os nossos visitantes usufruíram de uma forma fantástica, tomaram a rua para si. E dessa forma, as cidades estão cada vez mais também, né, depois desse processo aí, tomando suas áreas públicas como suas. E essa preocupação tem feito com que os gestores tenham dedicado mais tempo em pensar como vão ser a qualidade dos espaços públicos daqui para diante. Não só nos locais de estar, mas também na questão da mobilidade, da segurança e das smart cities. Hoje, né? A própria Urban participou da Connect Smart City e a cidade inteligente é uma cidade que nós devemos cada vez mais pensar. Cidade inteligente não é uma cidade que tenha muita tecnologia. Cidade inteligente é aquela que utiliza os recursos de forma racional, de forma a economizar os seus recursos de forma sustentável e também otimizar os espaços para que eles sirvam cada vez mais a maior número de pessoas. Então a discussão da Smart City é muito importante e tem feito com que cada vez mais pessoas, através dos meios digitais, possam colaborar através de ideias, reclamações, né, sugestões para aprimorar esse espaço público. E eu estou muito satisfeito com isso. Inclusive com a criação de novas centralidades, não é isso, Guilherme? Que nós estávamos conversando antes do programa começar. Exatamente. Quer dizer, é transformar a cidade inteligente. Exatamente. É irracional o que acontece na cidade de São Paulo. Hoje, da Zona Leste, se transladam para a Zona Sul, para a Zona Oeste, 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas é um país, é a população do Uruguai inteira, que de manhã vem ao centro da cidade e à Zona Sul e depois no final da tarde volta. Isso não tem como mais continuar. Com esses recursos que nós temos, é impossível continuar com todo esse tempo gasto. 3 horas gastos por dia em transporte é inconcebível. Isso representa horas acordadas. Mais ou menos uma pessoa perde 3 meses do ano dentro do carro. Isso é um absurdo. Então, as novas centralidades fazem o quê? Fazem com que todo o habitante tenha a possibilidade de ter seu emprego, ter a sua escola, ter seu lazer, né? E também ter toda a infraestrutura para que ele, dentro do seu bairro, dentro do seu local, ele possa ter serviços, né? De parques, de emprego, de atividades e tenha, assim, cada vez mais tempo de poder ter as relações com a família, com seus amigos, com a natureza. Isso que nós pregamos e é uma tendência mundial. Hoje existem uma série de projetos feitos pelo Banco Mundial e a ONU no sentido de criar essas centralidades cada vez mais rápido para que nós possamos evitar esses deslocamentos que não só gastam combustível fóssil, mas também não trazem qualidade de vida para a população. Sem dúvida. E ainda sobre essa questão da modificação dos espaços, a minha percepção é que as pessoas já entenderam, já verificaram esses resultados. A gente vê aí, né, tem reportagens, enfim, mostrando que essa modificação pode acontecer não só de dentro para fora, mas sim de fora para dentro. Índices de criminalidade têm sido diminuídos, né, exatamente por conta do cuidado. Só isso. Exato. É o cuidado com o nosso ambiente, o lugar que a gente vive. Exatamente. Tem uma coisa que a gente chama de fachada ativa, né? Fachada ativa são aquelas fachadas onde tem comércio, onde tem vitrines, que não são os muros, né? Os muros de condomínio. Então, esse tipo de cidade em que existem as pessoas olhando para fora, existem olhos na arquitetura, faz com que os espaços sejam mais seguros.
Então, uma cidade que só tenha muro é uma cidade abandonada. Uma pessoa que passa ali se sente extremamente insegura. Mas uma cidade onde tem um comércio, um bar, um restaurante, atividades de rua, onde exista playground, parklets, estares e tenha gente, as pessoas se tornam muito mais segura, agradável. E por isso os espaços hoje, que a gente fala, né? As pessoas passeiam na Europa com uma tranquilidade, não só por causa da questão de uma segurança econômica que existe lá, mas também porque existem mais pessoas. E é isso que nós pregamos, né? Que os ambientes têm que ter muitas atividades de fachada ativa e muita gente na rua. Verdade. Olha só que interessante. O Guilherme, antes do programa começar, deu um exemplo perfeito de como o ambiente externo pode modificar, sim, o nosso ambiente interno, que é a questão do trem e do metrô. Não é isso? É verdade. As pessoas têm uma certa dificuldade, a gente verifica o trem, realmente ele é mais depredado. Não é, Guilherme? A gente há de se convir que ele é mais depredado. E a mesma pessoa, quando entra no metrô, já isso tudo se modifica, né? Quer dizer, Ele a postura da pessoa já muda. Exatamente, ele muda de atitude. Porque quando ele está num local degradado, como um trem um pouco com uma manutenção não muito boa, ele joga a casca da bala no chão, ele suja, ele bate, ele risca nos bancos. Agora, quando ele entra na área do metrô, está tudo limpo, as cadeiras estão conservadas, a postura, a mesma pessoa que vem tendo uma postura no trem, passa a ter outra postura no metrô. Certo? E isso prova que o espaço muda a atitude das pessoas. E por isso nós temos que conservar cada vez mais nossos espaços urbanos. Nossos espaços urbanos não podem estar entregues dessa forma sujos, depredados. Nós temos que conservá-los. E dessa forma criar uma cidade cada vez melhor. Certo?